Queridos irmãos, meus amigos, shalom para todos, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ailton e esse é o canal A Luz da Escritura. É muito bom falar da palavra do Eterno, né? E sempre bom aprendermos do Criador. Quando você estuda a palavra do Eterno, você está recebendo dele instrução, ensinamentos. E não tem professor melhor que o Criador, né? Então, nós somos apenas instrumentos quando nós falamos da palavra do Criador para outras pessoas. Nós estamos num mundo que é cheio de problemas, cheio de corrupção, cheio de enganos, de mentira. As pessoas, infelizmente, têm uma facilidade para mentir tremenda. Até um inscrito do canal, eu me esqueci o nome, me perdoe, hein? Falou, né, você quer conhecer uma pessoa, dê a ele poder e dinheiro. Se você botar ele num cargo e dinheiro, infelizmente, não vou dizer se é a maioria ou a minoria, mas grande parte dessas pessoas acaba se corrompendo, se tornando arrogantes, se tornando pessoas más, porque a pessoa não tem aquela firmeza da sua emuná, que é a fé, né? E ele acaba se deixando levar pelo poder do ego. Esse é o grande Satã perigoso. Está dentro de nós, o ego. Quando o ego se eleva, ele joga o homem na total desgraça. É terrível. Vou fazer um estudo sobre o ego. Vou pegar um estudo para vocês, tá bom? O que eu quero mostrar para vocês aqui hoje é um assunto que é pertinente para o momento, né? Que nós estamos vivendo no nosso Brasil, e tudo isso por causa da corrupção. A corrupção é terrível. É a corrupção que cria pobreza, miséria, sofrimento, morte, violência. A corrupção, ela é responsável por tudo isso. Os homens se corrompem, então ele não cumpre o seu dever corretamente e facilita o erro, o mal, sobreviver. Então vamos lá, mostrar para vocês um pequeno estudo aqui, que é interessantíssimo, viu? O que a Bíblia fala sobre a corrupção na política. Política, ela rege o país inteiro. Tudo o que acontece na política diz respeito a cada um do povo. Porque os legisladores, que é o poder legislativo, né? O que eles fazem de leis vai atingir todos nós, de uma forma ou de outra. O judiciário é ele que deveria, né, interpretar a Constituição e fazer aplicá-la. Mas muitas vezes, infelizmente, isso não acontece. Justamente por isso mesmo, a corrupção. O executivo, ele executa as leis criadas pelo legislativo, mas muitas vezes também deixa a desejar e a coisa acaba sempre quebrando a corda do lado mais fraco, que é o povo. Então, olha o que Deus fala aqui a respeito disso. Deuteronômio, que é Devarim, né? Deuteronômio 16, 19 a 20. Não torcerás a justiça, nem farás acepção de pessoas. Não tomarás suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte a palavra dos justos. Segue a justiça e só a justiça, para que vivas e possua a terra que o Senhor teu Deus te dá. Isso foi dito para Israel e para todo mundo. Vocês entenderam? O suborno, que é uma forma de corrupção, você aceita o suborno para facilitar algo errado, para tornar possível algo errado, né? Então, ele cega os olhos do sábio. Olha, veja bem, o sábio pode cair na corrupção. A sabedoria dele vai tudo para o lixo. Finalmente, a corrupção também chega à política. A palavra política
Isso é interessante, viu? A palavra política vem do grego políticos, que significa cidadão da polis, que é a cidade. Olha que interessante, né? Então todos nós somos políticos quando nós exercemos a nossa cidadania. Vocês entenderam o que é político? Vamos simplificar: aquele que exerce sua cidadania. Ok? Então todos nós somos políticos, ou deveríamos ser. Ok? Duas formas de corrupção na política. Então vamos lá. Quais são essas duas formas de corrupção? Olha que interessante, à luz da Escritura, hein? Leis injustas. Por que leis injustas? O camarada faz leis para beneficiar grupos, empresas e às vezes outros países também. Isso ele está o quê? Lesando o seu próprio povo. Porque ele tira do seu próprio povo. Ok? Então, leis injustas, está no Salmo 82, versos de 2 a 5. Até quando defendereis os injustos e tomareis partido ao lado dos ímpios? Defendei a causa do fraco e do órfão. Protegei os direitos do pobre e do oprimido. Livrai o fraco e o necessitado. Trazei-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem e nada entendem. Andam em trevas. Infelizmente, muitas pessoas, quando chegam a um cargo ou função pública, acabam se corrompendo e usando os recursos para benefício próprio. Para benefício próprio. Então, vocês estão entendendo? A pessoa chega num cargo, e não é só no serviço público, não. Em todos os lugares. Numa empresa, a pessoa muitas vezes, como diz a gíria, né? Puxa o tapete de um amigo que sabe que vai ser promovido primeiro que ele, e ele vai à frente. E depois, isso é uma forma, né? E depois que ele está lá em cima, ele faz de tudo para que aquele amigo não chegue até onde ele está. Vocês entenderam? Isso acontece muito, tanto no serviço público como no serviço privado. É terrível isso, viu? Infelizmente, né? Agora, políticos injustos. Isaías 10, 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas. O Brasil está cheio, né? Que coisa terrível. Por isso que está assim o nosso país. Infelizmente, né? Ai daqueles que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidades para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. Precisamos saber o que as pessoas fazem quando chegam ao poder e lutar contra a injustiça. Então, Deus, ele permite que nós lutemos contra, mas de forma sempre legal, o que é permitido hoje na Constituição, né? Então, temos que lutar sim. Os teus príncipes são rebeldes. Hoje, você pode interpretar príncipe como aqueles que estão lá no poder. Vamos dizer assim, uma suposição, tá? Aliás, uma comparação. O Alcolumbre, que é presidente do Senado. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Então poderíamos chamar eles de príncipes, se fosse naquela época. Por quê? São pessoas que estão abastadas financeiramente e eles exercem um cargo de chefia, comanda todas aquelas pessoas, centenas de pessoas comandadas por eles. E abastados. Tanto que eles vivem até numa casa melhor, né? Tudo do governo, é claro. Então, isso aí pode se chamar de príncipe, tá? Só para vocês entenderem. Não é um príncipe que está esperando para ser rei, né? É outra coisa. Vocês entenderam? Então, precisamos saber o que as pessoas fazem quando chegam ao poder e lutar contra a injustiça. Você tem que estar ao par dos passos do político. O que ele é, o que ele não é, o que ele era, o que ele deixou de ser.
Tudo isso é importante, certo? E aí os teus príncipes são rebeldes, companheiros de ladrões. Olha que coincidência, né? Cada um deles ama o suborno e corre atrás de presentes. Que coisa terrível, meu Deus. Parece que está descrevendo o Brasil aqui. Não fazem justiça ao órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Isaías 1, 23. Se um político não defende os direitos do povo, não está cumprindo o seu papel. Os políticos estão muito envolvidos com corrupção devido ao sistema corrupto que foi instaurado no meio em que eles atuam. Na verdade, assim, quem criou a facilidade para corromper-se? Os próprios políticos. Foram criados meios, chavões, né? Para que eles possam se corromper. Vocês estão entendendo? Se não existiriam leis que bloqueavam qualquer tipo de corrupção. Não existem essas leis porque é eles mesmos que fazem as leis. Lamentável, né? Além disso, as pessoas já vêm de uma sociedade corrompida e com um comércio onde a corrupção toma conta para a busca do lucro a qualquer preço, de qualquer forma, sem escrúpulo, né? Alguns exemplos de corrupção na política são: quando o legislador cria uma lei para beneficiar um setor em troca de apoio político, superfaturamento de obras, cobrança de serviços que deveriam ser gratuitos, etc. É a cópia do Brasil. Não tem como a gente negar. É exatamente isso que acontece aqui, muito, que levou muita gente para a cadeia e que infelizmente agora o Supremo Tribunal mandou soltar, né? Infelizmente. Então nós temos que lutar contra a corrupção. Bom, concluindo, Mateus 6, 20. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça e nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Ok? Deus vê tudo e o que é feito em secreto ele enxerga. Provérbios 15, 3. E um dia toda a corrupção será desmascarada. Marcos 4, 22. Precisamos mudar os valores mundanos, ensinando os princípios da Escritura para criar uma nova mentalidade. Está no livro de Romanos 12, 1 e 2. Como servos do Deus Altíssimo, devemos dar exemplos de uma vida diferente e honesta. Está em 1 Pedro 3, 2. O mundo só pode ser mudado se o ser humano for transformado somente em um novo homem. Está no livro de Efésios 4, 24. A pessoa tem que se renovar, mudar. Vocês entenderam? Restaurar a imagem e a semelhança do Criador pode vencer a corrupção. Então veja bem, quando o homem foi criado, ele foi criado perfeito, um ser perfeito para fazer a obra de Deus, cuidar do jardim, né? E logo o ser humano caiu, desobedeceram, comeram fruto, né? E o que a Escritura fala? Que eles foram colocados fora do jardim, foram expulsos do jardim, ok? Nosso lugar é o jardim, ok? Daquele momento em diante, o Criador colocou em volta do jardim querubins, com espadas flamejantes, para impedir a entrada do homem, ok? E o Criador então ali determinou o retorno do homem, mas vai ser árduo, triste, doloroso, milhares de anos vão se passar. Um exemplo só para vocês terem uma comparação assim muito legal. O povo de Israel, quando saiu do Egito, entrou no deserto, o Criador dava comida, dava água, brotava água da rocha. Caía o maná,
pão que descia do céu. Olha que maravilha, né? Tivesse algum obstáculo, o Criador abria o obstáculo para todos passarem. Certo? Mas o homem mesmo assim se rebelou contra o Criador. Ok? O homem tem uma tendência sempre a se rebelar, né? O que o Criador fez quando o homem se rebelou lá perto do Monte Sinai, quando Moisés mostrou as tábuas da lei em Datã, Abiram, Corá, certo? Que eles se rebelaram contra o Criador. Eu até brinco às vezes, né? Com minha família, né? Falo, olha, os petistas da época aí, né? Vocês entenderam? Por quê? Porque eles se rebelaram contra Moisés. Não, Deus não fala com Moisés, não. Por que não fala com nós? Nós somos todos santos, o povo de Israel, não sei o que, aqueles papos, né? Tentando fazer a cabeça do povo. E muitos dormiram no barulho deles. Falando na gíria aqui, né? E o que acontece? Eles foram engolidos pela terra. Porque o Criador ouviu o clamor. Todos se arrependeram, correndo atrás de Moisés. Moisés pediu ao Criador. Certo? Então o Criador agiu. É o que vai acontecer no Brasil. É o que vai acontecer no Brasil. Todos eles que estão tentando destruir o nosso país, destruir nossa liberdade, destruir nossa alegria, nossos sonhos e esperanças, Deus vai abrir a terra e engolir a todos eles. Porque o sonho deles é única e exclusivamente, e vocês sabem disso, escravizar nosso povo, tirar a riqueza do nosso povo, onde nós queremos só para comer, beber, nos vestir, dar um futuro melhor para os nossos filhos. Vocês entenderam? Então toda essa corrupção já está na Bíblia, já está na Escritura. O Criador já fala desses corruptos, mas o Criador também fala do final deles. Israel, quando fez isso aí, como castigo, além da boca da terra se abrindo, o que veio mais de castigo para eles? 40 anos de peregrinação. 40 anos de peregrinação. Os homens tiveram que andar 40 anos no deserto para poder entrar em Canaã. Canaã era logo ali, mas o Criador falou, ficaram dando voltas no deserto 40 anos. Toda aquela geração se extinguiu e entrou uma geração nova. Viram como Deus é justo? Como Ele é severo? Como Ele é maravilhoso. Ok? Então, vamos continuar orando. Nosso Brasil corre um sério risco, mas a certeza de que a mão de Deus estará conosco não me deixa ficar perturbado. Não fique perturbado também, mas use a arma que você tem. Ore. Joelho no chão, jejum, oração, clamor. Que o Eterno abençoe a todos vocês. Até o próximo vídeo. E orem por todos nós. Orem por mim também. Estou numa gripe tremenda, garganta inflamada, passei mal à noite. Tá bom? O Eterno abençoe a todos. Shalom.